Olá, caro estudante, tudo bem? Como você já sabe, eu sou o professor Júlio Zamarian e essa é a nossa segunda teleaula da disciplina de História do Brasil Imperial. O tema da nossa aula hoje, disputas internas e abdicação. Se na primeira aula nós falamos sobre a vinda da família real ao Brasil em 1808, o processo que levou à independência do Brasil em 22 e todas as mudanças ocasionadas por esse processo, nessa nossa aula nós vamos trabalhar com o chamado Primeiro Reinado. Então, o período que Dom Pedro I é o grande imperador do Brasil, de 1822 até 1831, e o conturbado período regencial. Vamos ao quadro. Então, contextualizando aqui a nossa aula, primeira parte da nossa aula, nós vamos trabalhar com a ideia do primeiro reinado e a abdicação de Dom Pedro I, entender como aconteceu esse primeiro reinado, quais são os principais aspectos políticos, econômicos e sociais desse período, entender porque Dom Pedro I, que havia sido, entre aspas, o herói da independência em 1822, resolve, 9 anos depois, abandonar o barco e ir embora para Portugal. Na segunda parte da nossa aula, nós vamos trabalhar com esse que é um dos períodos-chave para entendermos a formação do nosso país, que é o período regencial, período importante para justificar o fato do Brasil não ter se dividido aí em várias pequenas repúblicas ao longo do tempo. E na última parte da nossa aula, vamos falar sobre o golpe da maioridade que entronou Dom Pedro II. Esse quadro aqui é muito específico, não muito bacana, né? A abdicação do imperador Dom Pedro II, Dom Pedro I, pintado pelo Aurélio Figueiredo. Repare o seguinte, Dom Pedro I aparece aqui entregando a sua carta de abdicação aos oficiais do Brasil daquele período e destaque na imagem aqui no canto para Dom Pedro II, né? No colo da sua madrasta, né, a Dona Amélia, e já ali com um pouco das feições adultas, né, o quadro tem essas representações um pouco exageradas com relação ao que viria ao futuro do nosso Brasil. Muitas vezes, quando a gente está estudando história do período colonial, no nosso caso aqui agora, história do período imperial, as pessoas tendem a ter um certo receio por conta do distanciamento. Olha, professor, é um período muito longo, muito distante, a gente ainda não consegue entender como que é a formação do Brasil contemporâneo refletindo nesse período. Mas, na verdade, a gente consegue sim. O período regencial, por exemplo, é um período que muitas vezes é renegado a um segundo lugar na história, mas ele é de suma importância para entender a formação do nosso país. Por quê? Nesse período, no período regencial, se ele tivesse tido sucesso, se as várias revoltas regenciais no Brasil tivessem tido sucesso, o Brasil com certeza se dividiria em 4, 5, talvez 6 repúblicas. Questões regionalistas no Brasil estavam presentes naquele momento, mas exatamente o fim do período regencial com o golpe da maioridade e o fato de Dom Pedro II assumir o governo e acabando, inclusive na primeira década do seu governo, com essas revoltas regenciais, ajudaram o Brasil a não se fragmentar, a ficar um país unido. Esse não é o único fator. Desde a época da colonização, o Brasil e o restante da América, a América Hispânica, já tinham algumas diferenças. A colonização hispânica já é uma colonização dividida. Você tinha os vice-reinados, as capitanias, enquanto no governo do Brasil você tem a ideia do governo geral. Mesmo assim, você tinha uma divisão do Brasil, principalmente entre norte e sul. As províncias, que eram mais ao norte, tinham um relacionamento mais próximo com a metrópole de Portugal, ao contrário das que eram mais ao sul. Então, a cabo, essas regências, ou melhor, o período regencial poderia ter fragmentado o Brasil e a atuação da monarquia, do golpe da maioridade, Dom Pedro II, fizeram com que o país continuasse unido. Então, entendendo o período, o primeiro reinado, o período regencial, a gente consegue olhar para o mapa do Brasil e entender porque ele destoa com relação à América Latina. Então, por isso, essa aula é importante, não só para entender esse início do período imperial, mas também as consequências que esses fatos, que essas consequências históricas traz para nós na atualidade. Espero que você goste da aula. Disputas internas e abdicação, desgaste político. Desgaste político é a palavra-chave, é o conceito-chave para nós entendermos como que Dom Pedro I conseguiu, de uma maneira rápida, denegrir a sua imagem. Denegrir a sua imagem talvez seja um pouco forte, mas tirar aí, de uma maneira muito forte, a sua popularidade.
Dom Pedro I, em 1822, era, pelo menos naquele período, para as pessoas envolvidas, o herói da independência. Aquele que tinha conseguido romper laços com Portugal e que fazia com que o Brasil começasse a caminhar com as próprias pernas. Só que ao longo de 9 anos, o seu governo foi extremamente conturbado. Nós vimos já em outros momentos, quando trabalhamos, por exemplo, com a Constituição de 1824, que foi uma Constituição imposta ou outorgada, não foi uma Constituição debatida com a sociedade para que fosse promulgada. Essa outorga da Constituição já é o primeiro passo nesse autoritarismo de Dom Pedro I. E a gente vai ver que durante todo o primeiro reinado, em vários momentos, ele flerta com esse autoritarismo, ele flerta quase que com o absolutismo, abandona algumas das suas bases e vai aos poucos se desgastando politicamente, até que o ápice desse desgaste é a abdicação em 1831. Então, eu fiz questão de colocar aqui no começo dessa parte uma citação desse livro. Esse livro é um livro curtinho, né? Tem ali, acho que não chega a 200 páginas, mas é muito importante, muito interessante para a gente entender esse período. Livro do Marco Morel, O Período das Regências, de 1831 a 1840. Pela editora Jorge Zahar, você tem acesso aí a vários livros na biblioteca digital. Se eu não me engano, esse livro está até disponível para vocês. Olha só o que o Marco Morel vai nos dizer. Primeiro, compreender a abdicação de Dom Pedro I como mera substituição de governante controlada pelas elites seria empobrecer a dimensão desse período e de suas consequências, bem como a diversidade de atores históricos que emergiram e envolviam buscando intervir. Então, ou seja, pensar que Dom Pedro I, sai Dom Pedro I, entram os regentes depois Dom Pedro II como uma mera substituição, não é por aí. Esse período é mais complexo. E daí ele finaliza. A saída do monarca representou o enfraquecimento do poder centralizador, exercido com peso por séculos, possibilitando a explosão da palavra pública como nunca ocorrera no território que se pretendia brasileiro. Por que explosão da palavra pública? Por que esse movimento descentralizador? Nós temos que entender o contexto histórico que nós estamos trabalhando naquele período. E que contexto é esse? Essa questão, quando ele fala sobre séculos, ele está se referindo ao período colonial. Durante todo o período colonial, né, o Brasil tinha um governo único, unitário, um governo forte, um Estado geral, um governo centralizador. Mesmo com a vinda da família real e com todas as consequências que essa vinda trouxe ao Brasil, ainda assim era um governo autoritário. Então, quando você tem o movimento, o processo da independência em 1822, as elites, os atores políticos mais importantes do Brasil naquele momento, apoiaram, compraram a ideia da independência porque achavam que com a independência, com esse imperador mais próximo, mesmo com a manutenção da monarquia, esse grupo político teria mais participação no governo. Quando eu falo esse grupo político, eu estou falando tanto dos conservadores, né, quanto dos liberais, daqueles que seriam, entre aspas, o Partido Brasileiro e o Partido Português futuramente. Esses grupos ansiavam e esperavam ter mais participação política a partir da independência. Mas isso não acontece. Dom Pedro I continua com esse intuito centralizador. E é exatamente no período da regência que a gente vai ver surgir um exemplo de maior descentralização, um exemplo de federalização no Brasil. O Brasil não foi naquele momento oficialmente uma federação, mas no cotidiano, nas administrações, sim. Com o desaparecimento do governo de Dom Pedro I, cada região do Brasil, cada estado começa a desfrutar de mais autonomia. Então, o período regencial, talvez a gente possa colocar como uma grande marca, é essa ideia da descentralização política e as elites locais tendo cada vez mais poder. Voltando ao quadro. Confederação do Equador. Confederação do Equador, que ocorreu em 1824, é um exemplo dessa oposição ao que estava acontecendo com o governo de Dom Pedro I. Então, primeiro, é o projeto de uma república federativa. República. Professor, mas como assim república nesse período? Nós não podemos nos esquecer que, muito embora o Brasil tenha se tornado independente em 1822, ele era uma jabuticaba, ele era algo totalmente estranho na América. Todos os nossos vizinhos, né, os países que estavam surgindo na América, então você pega Argentina,
Paraguai, Chile, Venezuela, Colômbia, tiveram ali um modelo meio único, né? Ou pelo menos muito parecido de independência. Qual modelo era esse? As elites regionais se revoltaram contra a metrópole, montaram exércitos ali semiprofissionais, entraram em confronto com a metrópole, conseguiram a independência e meio que a esteio automaticamente, se você proclama a independência, proclama a república. Por quê? Os ideais republicanos, os ideais de independência caminhavam juntos. Se eu estou me libertando da metrópole, que é uma metrópole autoritária com um governo de resquício absolutista, eu quero me aproximar dos ventos pró-Revolução Francesa, os ventos do iluminismo, os ventos de uma nova forma de governo que questionava o absolutismo. O Brasil sai dessa jogada, porque o Brasil faz a independência, mas essa independência é comandada por um herdeiro do governo português. Dom Pedro I era uma figura dúbia. Ele lidera a independência, mas ele representa também a continuidade do poder da família, ou pelo menos do grupo que estava no governo do Brasil desde o período colonial. É uma mudança que não muda muito, se é que dá para entender nesse sentido. Então, é lógico que nesse período no Brasil flertava-se muito com a República. Vários grupos políticos imbuíam com isso, discutiam isso. E a Confederação do Equador é um exemplo clássico disso. Uma revolta, repare que é uma revolta na região norte, na região nordeste do Brasil, porque esse grupo se ressentia com esse novo governo, esse governo sulista. Afinal de contas, Rio de Janeiro, São Paulo está mais na região sul do Brasil, sudeste na verdade, mas para termos gerais a gente vai usar aqui como sul. E lógico que ela flerta com essa ideia do republicanismo. Voltando ao quadro, os grandes líderes desse movimento não são os únicos, obviamente. Você tem o Cipriano Barata e o Frei Caneca. Eles apoiam outros estados, né, outras elites apoiam a iniciativa, né, como a Paraíba, Ceará, o Rio Grande do Norte. O Piauí declarava sua futura adesão, mas isso não acabou acontecendo. O governo atuou com bastante força para diluir e acabar com esse movimento. O governo recém-criado ainda não tinha nenhum exército, propriamente dito. Dom Pedro I contrata ali, basicamente, se a gente for tratar no termo de hoje, mercenários, né, para conseguir debelar esse movimento. O sucesso do governo em debelar esse movimento mostra que essa ideia do autoritarismo ainda estava presente, mas é um sintoma de que esse governo novo, esse governo monárquico de Dom Pedro I, não estava sendo muito bem aceito por todos os lugares do Brasil. Você tinha questionamentos, você tinha revoltas, essa ideia de independência, essa construção desse novo país ainda estava muito no início e existia sim resistência em algumas regiões. Disputas internas e abdicação, motivos para a partida do imperador. Além das questões políticas, né, do desgaste político, você também tem assuntos pessoais que levam Dom Pedro I à abdicação. Né? As mortes do pai dele, Dom João VI, e da imperatriz Leopoldina também contribuíram para essa tomada de decisão. E você vai perceber que Dom Pedro I abdica, mas também ele estava meio que cercado. Se ele não abdicasse, muito provavelmente ele poderia sofrer um golpe e sair à força do governo. Então é uma medida um tanto quanto inusitada, mas que de certa forma ajuda a perenicidade do governo dessa herança portuguesa no Brasil. Vamos ao quadro. Então o primeiro motivo, né, nessa crescente para entendermos por que Dom Pedro I teve abdicação é a Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina era um conflito contra as Províncias Unidas do Rio do Prata, território da Cisplatina, que depois vai virar o Uruguai. Nós temos que lembrar que esse território era um território histórico de colonização espanhola e que foi anexado ao Brasil por Dom João VI logo na chegada dele aqui no país, em 1808, demonstrando a força da monarquia. Houve uma intervenção diplomática muito veemente da Inglaterra, que acabou mediando um acordo e a criação da República Oriental do Uruguai em 1828. Então tem gente que fala, olha, o Uruguai se desmembrou do Brasil? Sim, mas historicamente a colonização do Uruguai não era uma colonização portuguesa, era uma colonização espanhola, e Dom João VI fez essa intervenção mais que para ganhar o território, ganhar a importância e mostrar o peso ali da sua monarquia. Além disso, pode voltar.
Além disso, nós temos que entender que a independência do Uruguai, propriamente dita, gerou um custo muito grande ao Brasil. O Brasil investiu, naquela época já tinha um exército mais bem formado. O Brasil gasta dinheiro para conseguir tentar segurar a antiga província cisplatina e não consegue. Então mostra um gasto excessivo do governo que não gera frutos e um pouco de despreparo do governante. Afinal de contas, se você comparar o tamanho do Brasil com o tamanho da República Cisplatina, é óbvio que o Brasil teria vantagens. Então esse é o primeiro dos desgastes, né? O primeiro a gente pode considerar a Constituição de 1824, a Confederação do Equador, que muito embora tenha sido derrotada, mostrava que as pessoas estavam contra Dom Pedro I, e a derrota na Guerra Cisplatina também coloca mais um tijolo nessa construção aí que vai acabar por debelando o governo de Dom Pedro I. Vamos ao quadro novamente. Ali continuando com os desgastes, aí agora nos aspectos mais pessoais. Primeiro, as mortes, né? A imperatriz Leopoldina acaba falecendo em dezembro de 1826 e Dom João VI, né, o pai de Dom Pedro I, ainda antes, em março do mesmo ano, em março de 1826. A morte da Leopoldina gerou um desgaste muito grande na figura de Dom Pedro I. Em que sentido? Primeiro, Leopoldina era uma imperatriz muito benquista por boa parte da população. Ela descendia de uma família nobre europeia do Império Austro-Húngaro e tinha se encantado quando via o Brasil e se desiludido ao mesmo tempo. Em que sentido? Quando Leopoldina veio ao Brasil, ela se imaginava casar com um imperador de novo, bonito, um novo país, né, um país na América, tinha aquela ideia de quase que um Eldorado. Quando ela chega no Brasil, ela se decepciona, afinal de contas, o país não é nem perto do que era um país europeu naquele período, tinha graves problemas sociais, existem relatos que falam que Leopoldina doava muitas vezes dinheiro do próprio bolso para ajudar os mais pobres naquele período, tinha uma relação conflituosa com Dom Pedro I. Dom Pedro I tinha várias amantes, tinha uma vida quase que boêmia naquele período, e teve algumas polêmicas, como que dizendo que, por exemplo, Dom Pedro I batia nela, tem aquela ideia de que ele empurrou um dia ela da escada e ela acabou se machucando. Tudo isso depois foi comprovado que foi mentira. Mas existia na imprensa da época, na corte da época, esses boatos. Então a morte da imperatriz Leopoldina é meio que um golpe também em Dom Pedro I, nesse sentido de uma própria ilusão ou da construção de uma imagem de uma boa imperatriz para o Brasil. Então esse golpe já foi duro para o Dom Pedro I. Além disso, você tem a morte de Dom João VI. A morte de Dom João VI não é só uma questão pessoal, também é uma questão política. Em qual sentido? Vence novamente a ideia da recolonização. A coroa portuguesa, quem é o herdeiro da coroa portuguesa? Dom Pedro I, que é o imperador do Brasil. O que ele vai fazer? Pairava-se no ar a ideia de que ele poderia reunir os dois novamente, uma monarquia dual. Muitos falavam, mas naquela época não era previsível isso, a ideia de uma recolonização. Então esse desgaste vai gerar também um problema muito grande no país naquele período. Qual que foi a ideia de Dom Pedro? Dom Pedro tentou fazer aquilo que o seu pai fez. Quando Dom João VI voltou para Portugal, ainda lá em 1821, ele deixou Dom Pedro como príncipe regente. Dom Pedro tentou fazer a mesma coisa, ele mandou a filha dele, Dona Maria da Glória, como princesa regente de Portugal, ao mesmo tempo que ele governava o Brasil. Só que em Portugal, Dona Maria da Glória sofreu um golpe do seu tio, Dom Miguel. Dom Miguel acabou prendendo Dona Maria da Glória e assumiu o trono de Portugal como um usurpador, né? A ideia era, inclusive, que poderia haver um casamento entre os dois, um arranjo político, o que não foi viável naquele período. Então esse é um duro golpe, tanto pessoal, pela morte do pai e da esposa, mas também uma questão sucessória, afinal de contas, o irmão de Dom Pedro I, Dom Miguel, estava ali como usurpador, pelo menos que temporariamente, no trono português. Voltando ao quadro, a questão sucessória em Portugal eu já expliquei,
E a Noite das Garrafadas é uma série de protestos que Dom Pedro I sofreu durante a sua volta de algumas viagens pelo interior do Brasil. Todo político tem essa estratégia, não é nada novo. Quando existe uma crise, o político viaja. Essa viagem serve para tentar acalmar um pouco os ânimos. Dom Pedro I tinha feito isso e no seu retorno a Portugal, ao Rio de Janeiro, há uma briga generalizada, se quebra-se muitas garrafas à noite, por isso essa ideia da Noite das Garrafadas. Então, aos poucos, Dom Pedro I vai perdendo o seu moral, vai se tendo a imagem cada vez mais de um imperador autoritário, repressivo, essa questão sucessória, monarquia dual, medo de uma recolonização, questões pessoais, tudo isso vai mexendo com a cabeça dele, vai mexendo com a política no Brasil e aos poucos essa imagem de Dom Pedro I vai sendo cada vez mais desgastada. Voltando ao quadro, continuando aí a ideias dos desgastes do Dom Pedro I, a centralização política gerou revolta de muitos das elites locais, que esperavam ter em Dom Pedro I maior participação, o que não acabou ocorrendo. Havia uma dívida muito grande que foi paga a Portugal e a Inglaterra para que esses dois países reconhecessem a independência do Brasil. Parece bobagem isso, mas na época fazia muita diferença. E por que Portugal e Inglaterra? Portugal, obviamente, porque era o país de origem do Brasil, pelo menos nessa ideia de colonização. Então teve essa independência, mas o Brasil teve que pagar uma indenização aos portugueses. E os ingleses eram importantes porque a Inglaterra, naquele período, tinha mais ou menos o papel do que os Estados Unidos da América têm hoje. Apesar de não oficialmente, os Estados Unidos é o país mais rico do mundo, a maior potência militar do mundo e acaba intervindo econômico e politicamente em vários locais. A Inglaterra tinha esse papel no século XIX. Então o reconhecimento da Inglaterra, grande potência do mundo naquela época, da independência do Brasil, tinha um grande peso na comunidade internacional. E isso foi feito também com pagamentos, né? Então por isso essa dívida muito grande é mais um dos motivos dos desgastes da figura do Dom Pedro I. Voltando ao quadro, os autoritarismos já colocados de Dom Pedro vão levar então à abdicação. Essa abdicação ocorreu no dia 7 de abril de 1831. Uma abdicação bastante surpreendente. E a partir daquele momento você tem o início de uma grave crise no Brasil. O rei não está morto, não está deposto, foi embora. Como que vai ficar a administração do Brasil? Dom Pedro II, seu filho, tem apenas 5 anos e ele já é órfão, ele está sendo cuidado por Dona Amélia, que era a segunda esposa de Dom Pedro I. Aliás, uma história interessante, Dona Amélia, ela não era a rainha mais benquista ou mais bem vista da Europa. O Visconde de Barbacena, que foi o responsável por encontrar uma nova esposa para Dom Pedro I, teve 8 rejeições, 8 princesas de primeiro escalão aí das princesas europeias não quiseram casar com Dom Pedro I por causa da sua má fama. E a princesa Amélia, né, nascida na região onde hoje é a Itália, com descendência alemã da Baviera, foi colocada com 17 anos para casar com Dom Pedro I, ainda em 1829, pouco antes então da abdicação. Dom Pedro II, então, com apenas 5 anos, fica no Brasil, ele é tutorado pela corte e a sua educação é feita basicamente com pessoas designadas pelos regentes. É iniciado no Brasil o período regencial, uma regência trina, que depois virou uma regência una, mas isso eu vou aprofundar em outro momento. E Dom Pedro I? Dom Pedro I volta a Portugal. Em Portugal ele consegue ter a fidelidade do exército português, que entendia que ele era o legítimo rei de Portugal. Ele entra em guerra civil com o seu irmão, Dom Miguel, destrona Dom Miguel e assume o governo de Portugal. Em Portugal ele é conhecido como Dom Pedro IV. Então, Dom Pedro I da história do Brasil é o Dom Pedro IV da história de Portugal. Lá ele é muito bem quisto, muito bem considerado, porque ele restaura a monarquia, mas morre pouco tempo depois, deixando ali um legado bastante interessante. Então ele é bem conhecido como herói, tanto no Brasil por conta da independência, muito embora a gente pode questionar essa ideia de herói, como em Portugal, como Dom Pedro IV, que restaurou a monarquia, venceu a luta contra o usurpador Dom Miguel. Então em Portugal as coisas estão mais ou menos resolvidas. No Brasil a gente passa aí durante 9 anos por um período bastante conturbado, que é exatamente o período regencial que nós vamos ver posteriormente.
Regências e revoltas regenciais, características do período. Então a gente fala um pouco sobre as características gerais do período regencial e vamos falar sobre as revoltas regenciais. As duas coisas andam muito próximas. Vamos ao quadro. Então, período regencial de 1831 a 1840, logicamente a marca maior é a ausência do monarca, uma aproximação de uma experiência republicana, principalmente com base na ideia do federalismo, que era muito presente, muito próximo naquele momento. Muitas vezes na história o período regencial é tido como período desordeiro, anárquico, afinal de contas você não tinha a figura da monarquia e por conta das revoltas, mas não é bem assim. Há um flerte muito grande com a descentralização política, logicamente com a ausência do monarca as elites regionais conseguem ter mais força, e um debate muito grande entre os unitaristas e os federalistas. Esse debate era um debate na seara política no Brasil. Os unitaristas é aqueles que defendiam uma regência una e defendiam um governo mais centralizado, um governo unido. Os federalistas, aqueles que defendiam uma regência trina e defendiam também que as províncias, os estados tivessem mais autonomia. No primeiro momento, os federalistas, aliás, os unitaristas têm mais força, depois o projeto federalista acaba ganhando ali as ações do Brasil naquele período. Voltando ao quadro. Ato adicional. O ato adicional de 1834, 3 anos, portanto, posterior ao início da regência, é considerado um grande avanço liberal. Em que sentido? Primeiro, porque ele estabelece as assembleias provinciais do Império. Essas assembleias provinciais do Império, dentro de cada província, tinham bastante autonomia. Então é um avanço nessa ideia do republicanismo e de um projeto federalista. A regência una é colocada a partir de 1834, de 31 a 34 era a regência trina, e a eleição direta, obviamente, para escolher esse regente. Então, esse ato adicional de 1834, que vai ser revogado posteriormente, mas no período de vigência do ato adicional, nós temos, sem dúvida, um avanço muito forte nesse sentido da federalização, com cada província tendo muito poder. Província essa, que tinha apoiado Dom Pedro I para a independência, se sentiu um tanto quanto traída porque não teve participação no governo e agora, no período regencial, se sente à vontade para conseguir prosperar. Voltando ao quadro. Aqui nós temos a famosa Guarda Nacional. A Guarda Nacional, que aparece em alguns registros bastante interessantes, na verdade é uma alternativa econômica para o governo, porque o governo naquela época não tinha como criar um exército, ou uma polícia federal, ou alguma força de ação armada e organizada que tivesse sede no Rio de Janeiro e se espalhasse pelo Brasil. Então qual era a ideia? Você escolhia pessoas em cada província no Brasil, essas províncias formavam grupos armados e você tinha uma distribuição do título de coronel. Então acontecia mais ou menos assim, escolhiam lá pessoas de uma certa elite, pessoas ricas, não era qualquer um, e essa pessoa ganhava o título de coronel da Guarda Nacional. Não era só o título. Volta na imagem, por favor. Além do título, a pessoa tinha todo um uniforme aqui, uma aparência, tá vendo? Olha, a espada, chapéu, toda a casaca, tudo isso muito bem colocado, muito bem construído. Por quê? Não bastava só você ter o título, você tinha que ter uma aparência de autoridade. Então a pessoa ganhava esse título de coronel da Guarda Nacional. E aí? Com esse título, a pessoa de cada província poderia montar uma guarda armada, uniformizada e autorizada pelo governo. Então, na prática, a Guarda Nacional serviu para pulverizar em várias regiões do Brasil a espécie de um autoritarismo muito grande. Esse membro da Guarda Nacional, que muitas vezes também fazia parte de uma assembleia provincial, ele tinha monopólio das armas, ele poderia ser armado e atuava quase que como uma justiça em cada região. Então, é uma maneira do governo meio que terceirizar, com aspas bem grandes, aquilo que seria o equivalente hoje a uma força de segurança nacional ou mesmo ao exército. Você tinha essa formação de Guarda Nacional que dava autoridade, dava armas e dava ali um potencial quase de exército para as pessoas que estavam colocadas em cada uma das províncias. Então, por isso, a importância dessa Guarda Nacional, da formação, e essa Guarda Nacional sendo possível exatamente no período em que o governo central está enfraquecido e que essas províncias ganham cada vez
mais importância. Posteriormente, essa configuração da Guarda Nacional vai mudar, mas no início ela tem esse sentido de armar ali as autoridades em cada província. Vamos agora para nossa primeira situação problema. Motivos da abdicação de Dom Pedro I. Um aluno, motivado por um influenciador digital, que é tão comum hoje em dia, disse que o Brasil não era nada importante. Por isso, Dom Pedro I preferiu largar o império e se mudar para a Europa. Bem melhor, professor? Destaca o aluno. Destaca a passividade do povo brasileiro. Então, aquele meio complexo de vira-lata que muitas vezes ainda aparece, aquela ideia distorcida da história de que, lógico que Dom Pedro I foi embora para Portugal, Europa, um lugar mais bonito, um lugar mais avançado, Brasil, terceiro mundo, subdesenvolvido, ninguém quer ficar no Brasil. A gente tem muitas vezes essas ideias de senso comum que são apresentadas por pessoas que são curiosas em história muitas vezes, mas que não têm o método da história, não têm os cuidados, analisar as fontes, não fazem as contextualizações sem anacronismos. Então a primeira medida parece que foi assim, Dom Pedro I foi embora. Mas não é isso que acontece. Vamos ao quadro. Problematização. Para responder o aluno, você destaca os movimentos do período que contradizem a essa passividade, como a Noite das Garrafadas e principalmente a Revolução Pernambucana. Então, Dom Pedro I não foi embora do Brasil porque ele enjoou do Brasil, porque ele estava cansado. Não, ele tem uma atuação no governo bastante questionável, um avanço para o autoritarismo muito grande, e isso faz com que ele quase que seja obrigado a deixar o governo. Então não é passividade do povo brasileiro, é muito pelo contrário. Diversas manifestações, diversas questionamentos a esse autoritarismo e esse governo ruim do Dom Pedro I. Voltando ao quadro. Foi pressionado a mudar por sua postura ou deixar o cargo. Ou seja, não é exagero nenhum nós dizermos o seguinte: se Dom Pedro I, o se na história não existe, a gente lida com os fatos, mas a gente pode brincar. Se Dom Pedro I não tivesse abdicado, provavelmente esses efeitos, esses protestos, essas manifestações com certeza aumentariam, esses questionamentos sobre o autoritarismo do seu governo, sobre a inação dele em alguns aspectos, como a Guerra Cisplatina, por exemplo, também, ele poderia sofrer um golpe, sofrer questionamentos ainda maior. Então não é a ideia de que Dom Pedro I enjoou do Brasil e foi embora. Pelo contrário, você tem todo um contexto de desgaste político, de arranhamento, vamos colocar assim, da sua imagem. Questões pessoais também são colocadas, como a morte da Imperatriz Leopoldina, a questão do sucessório do trono de Portugal. Então entender por que Dom Pedro I teve essa atitude tão drástica da abdicação é um processo histórico bastante complexo, não é algo tão simplista. A história não é simples, a história é complexa. Professora, ela é difícil, impossível de ser ensinada? Muito pelo contrário, mas ela tem detalhes que fazem toda a diferença. E esses detalhes têm que ser colocados, contextualizados. Muitas vezes, hoje em dia, você que vai estar atuando em sala de aula daqui a pouco, vai ter esse contato com os alunos. Você tem alunos que são curiosos em história, que gostam de história, mas que muitas vezes têm fontes de informações erradas, seja de um youtuber, de um influenciador digital ou de qualquer outra pessoa. Geralmente essa pessoa pega um fragmento da história, uma parte, uma fonte, e coloca aquilo como a verdade, dizendo: olha, descobri algo que ninguém nunca falou para você, a verdadeira história do Brasil. Toda vez que você vê esse tipo de coisa, tome cuidado, porque as coisas não são simples assim. Não existe uma fonte histórica, existem várias fontes históricas. Não existe só uma versão da história, existem várias versões. O historiador consegue identificar essas versões, consegue identificar essas várias fontes, observá-las, para a partir daí chegar a uma conclusão. Toda vez que você omite uma parte da história e sobrepuja a outra, na verdade você está cometendo um anacronismo, você está cometendo uma desonestidade histórica. A gente tem que fazer uma análise, logicamente sabendo que a imparcialidade total é impossível, mas tentando construir um contexto com várias análises, com várias fontes, com várias vozes, para daí sim você ter um discurso que seja não verdadeiro, afinal de contas a verdade na história absoluta não existe, mas mais próximo do que seria a realidade. Vamos agora para a nossa primeira questão, a nossa primeira interação, que é a seguinte: o que a abdicação representou
para o processo de construção da nação brasileira? Pense e reflita, eu volto em alguns instantes com a resposta.
respondendo a nossa pergunta, né, o que o processo, a abdicação representou no processo de construção da nação brasileira? Sem dúvida nenhuma, representou uma crise e um problema a ser resolvido. Mas por que um problema e por que uma crise a ser resolvida? A gente não pode tirar de perspectiva que o Brasil, naquele período, é uma nação recém-criada. Nós não tínhamos nem 10 anos de independência. Independência essa que já foi uma independência elitista, uma independência conturbada. Tanto que os primeiros esforços de Dom Pedro I, lá em 1822, 23, 24, são no sentido de criar símbolos nacionais que gerem uma unidade nacional. Então, investimento na bandeira, no hino nacional, em diversos símbolos pátrios. A concessão das mercês, dos títulos nobiliárquicos para criar uma corte brasileira. Então, tudo isso ainda era muito claudicante nesse início de nação. E um golpe tão grande quanto esse de 1831 abalava essas estruturas. Não é à toa que o período regencial vai ser um período extremamente conturbado, com várias revoltas que flertavam aí com a república, com o federalismo e com a separação. Então, sem dúvida nenhuma, a crise nessa nação recém-criada, numa nação brasileira, mas que depois a gente viu que conseguiu ser unificada. Mas a gente tem que tomar cuidado com os determinismos. Quem estava vivendo ali os anos de 1831, 32, 33, essa ideia de que o Brasil poderia deixar de existir, poderia ser fragmentado novamente, ela pairava no ar. Então você tinha ainda algumas incertezas, por isso que a abdicação simboliza uma crise nessa recém-criada nação brasileira. Regências e revoltas regenciais, as principais revoltas. Bom, eu não vou conseguir nessa aula, bem que eu queria, falar de todas as revoltas regenciais, elas são várias, né? Você tem algumas maiores, Cabanagem, Farroupilha, Sabinada, Balaiada, Revolta dos Malês, né? Que são as principais, mas você tem outras menores não no sentido de importância, mas no sentido de conhecimento histórico, de própria fama com relação às outras regiões do Brasil. Então eu vou falar um pouquinho de três que são as que simbolizam melhor esse período. Vou falar um pouco sobre a Cabanagem, a Farroupilha e a Revolta dos Malês, né? Sempre focando nos principais aspectos desses conteúdos, desses temas que são tão caros à história. Vamos ao quadro. Então, primeiro, a Cabanagem. A primeira coisa que eu gosto de chamar a atenção quando a gente fala da Cabanagem é o período histórico, de 1835 até 1840. São 5 anos. Para você ter uma ideia, a gente fala tanto sobre a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. A Segunda Guerra Mundial durou 6 anos. Então não é uma revolta ali de 2 semanas, 3 semanas. É um contexto histórico bastante complicado. A Cabanagem tem esse nome por causa dos cabanos, né? Que eram os símbolos dos revoltosos que moravam ali em cabanas feitas basicamente de palha e alguma madeira disponível na região. A Cabanagem na província do Grão-Pará, a província do Grão-Pará é praticamente toda a região norte do Brasil hoje. Ela tem um fator interessante porque ela uniu grupos mais pobres às elites, né? Então, grupos mais pobres, o clero e a elite daquela região lutavam praticamente juntas. O que os cabanos queriam? Melhores condições de vida, melhores condições de trabalho no início, se revoltam contra o novo governador que é colocado para a província e o movimento começa nessa situação, mas depois vai flertar com outros objetivos. Chega a tomar-se o poder de Belém, mas há uma repressão muito grande do exército. Em todas essas revoltas que nós vamos estudar nesse período, a gente vai ver que a atuação das forças militares, quer exército, quer guarda nacional, ela sempre é muito forte e muito violenta. E isso eu fiz questão de colocar em todas as revoltas porque é um símbolo dessa nação brasileira. Que símbolo é esse? Muitas vezes a gente tem essa ideia de senso comum de que o brasileiro é pacífico, pacato, não se revolta. O brasileiro não é nada disso. O problema é que o brasileiro, e a gente vai prever isso desde a colônia, no Império, na República, toda vez que o povo brasileiro se manifesta de alguma forma, via de regra, ele é duramente reprimido pelas autoridades, seja qualquer tipo de manifestação, especialmente manifestações de cunho popular. Então não é que o brasileiro ele é pacato, ele é
não se interessa por política. Você tem, lógico, pessoas que são alienadas politicamente, pessoas que não entendem nada de política e estão falando. Mas você tem também um governo que, historicamente, desde a colônia, tem uma continuidade de autoritarismo, de violência, né? Para você ter uma ideia, nessa revolta na cabanagem, ela chegou a ser notícia em jornais fora do Brasil, principalmente na Europa, pelo número de mortos. Ao todo dos 5 anos, mais de 30 mil revoltosos foram mortos pela ação do governo. 30 mil pessoas não é qualquer coisa, é muita coisa, é uma cidade do Brasil atual, né? Então você tem um número muito representativo, ainda mais no século XIX, né? Pensando no início do século XIX. Lógico, conforme as armas foram criando mais perspectivas, foram se modernizando ao longo do século XX, principalmente na época das guerras, esse número de mortes vai ficando uma cifra maior. Mas para um conflito do século XIX, 30 mil pessoas é um número avassalador, que mostra a violência com que o governo estava disposto a acabar com todos esses movimentos no Brasil. Voltando ao quadro, vamos falar da Revolta Farroupilha. Se 5 anos da cabanagem chamam a atenção, olha isso daqui. Na Revolta Farroupilha, Revolta dos Farrapos, você tem ali 10 anos de conflito. Detalhe para a data de encerramento, 1845, ou seja, já tínhamos adentrado ao Segundo Reinado e ainda assim estávamos vivendo a Revolta Farroupilha. Os farrapos tinham esse nome, eles eram chamados de uma maneira tanto quanto preconceituosa por causa das roupas humildes que eles usavam. Essa é uma revolta no Rio Grande do Sul, então imagina, de norte a sul do Brasil, em todas as regiões, há revoltas. E ela é uma revolta que conseguiu unir também forças populares, mas ela é liderada por grandes fazendeiros, chamados grandes estancieiros do Rio Grande do Sul, contra o governo. Essa revolta tem início por conta do comércio do charque nacional, que exigiam medidas protecionistas. O charque que vinha da Argentina era mais barato do que aquele produzido no Brasil. O movimento teve tanto vulto, tanta força, que chegou a proclamar-se em uma república, a República Rio-Grandense, e também, em certo período, a República Juliana, né? E a ideia da derrota honrosa. Vou colocar o nome, você tem como grandes líderes desse movimento o Bento Gonçalves e o Giuseppe Garibaldi, que é conhecido como Herói de Dois Mundos. Por que Herói de Dois Mundos? Giuseppe Garibaldi ajudou na Revolução Farroupilha, depois ele volta para a Itália e ele é um dos personagens mais importantes do processo de unificação italiano, lá por volta do finalzinho do século XIX, 1870 e 1871, junto com Vittorio Emanuele II. Então, Giuseppe Garibaldi tem uma atuação importante aqui na Revolta Farroupilha e também na unificação italiana lá no final do século XIX. Bom, por que derrota honrosa? Os estancieiros gaúchos queriam, logicamente, chegaram a fundar um novo país, tentaram se separar do Brasil, ou que não conseguiram, mas, depois de 10 anos, o governo brasileiro cedeu a várias das reivindicações que esses estancieiros faziam. Eles não conseguiram se proclamar como um país independente, mas a principal reivindicação, que era aumentar a taxação do charque que vinha dos países como a Argentina, principalmente, foi realizada. Além disso, os grandes líderes do movimento não foram presos, tampouco condenados à morte. Eles continuaram vivendo livremente e, inclusive, as patentes que eles tinham no exército da Revolução foram anexadas à patente do Exército Brasileiro. Então, quem era coronel, por exemplo, do Exército Farroupilha, virou coronel do Exército Brasileiro. Isso mostrava que esse movimento, que era um movimento que mexia com gente com mais dinheiro, com gente elitizada, grandes estancieiros, fazendeiros do Rio Grande do Sul, tem uma atuação diferente. Não foi igual ao que aconteceu na Revolta da Cabanagem, por exemplo, que o Exército é muito mais repressivo e autoritário, inclusive matando alguns dos seus líderes. Então, a conversa ali com os estancieiros do Rio Grande do Sul foi um pouquinho diferente. Vamos ao quadro novamente. Esse quadro simboliza um pouco da ação, expertise, força de vontade, o que você quiser sobre a Revolução Farroupilha. É um quadro sobre a Expedição Laguna, pintada pelo Lúcio de Albuquerque, quadro esse que está em Porto Alegre, pintado em 1915. O que ele simboliza? Ele simboliza o transporte feito de um barco, transportado basicamente por carros de bois, tanto que os bois estão puxando aqui o barco. Esse barco percorreu 100 quilômetros para sair do rio Camaquã até o rio Tamandaré.
Então, o esforço dos farroupilhas, os recursos que eles tinham para batalhar eram muito grande. E esse quadro simboliza aí esse empenho dos farroupilhas para conseguirem os seus objetivos. Não conseguiram a independência, não conseguiram a proclamação da República permanecesse, mas tem aí esse aspecto da derrota honrosa que é motivo de orgulho até hoje para os rio-grandenses. O acordo das elites e o golpe da maioridade, o fim do período regencial. Para encaminharmos o fim do período regencial, eu vou falar da última revolta, que é uma das que eu acho mais interessantes, que é a revolta dos malês. Vamos ao quadro. A revolta dos malês, então, ocorre de um aspecto mais curto, né? Em 1835, durante o ano apenas. Ela ocorre na Bahia, mas ela tem um aspecto bastante interessante. Que aspecto é esse? Primeiro, é uma revolta não só contra esse governo autoritário e repressivo, mas é uma revolta contra a escravidão e contra a intolerância religiosa. Os malês, como eram chamados na época, eram negros escravizados de orientação religiosa islâmica. Eles eram islâmicos, eles se autoproclamavam nagôs, né? Por conta desse aspecto religioso e por ser uma revolta de aspecto bastante popular que lutava contra a escravidão, ela foi repreendida violentamente, rapidamente pelo governo, pelas autoridades, e revela escravos ou libertos que não eram de maneira nenhuma passivos. Aquela ideia de que o escravo ficou esperando um dia acontecer lá o milagre que veio com a princesa Isabel para libertá-los, isso é uma falácia gigantesca, e movimentos como a Revolta dos Malês nos ajudam a desmistificar esse tipo de situação. E uma coisa bastante interessante, numa época no Brasil, início ali no século XIX, 90% da população analfabeta, esses malês, né, nagôs, eles eram alfabetizados, eles vieram, né, traficados da África, e lá, por conta dos avanços que eram colocados nos países de língua islâmica, eles eram alfabetizados. Então eles conversavam numa língua que os portugueses não entendiam, conseguiam escrever, se corresponder, por isso que eles conseguiram de uma maneira muito grande uma organização rápida nesse movimento. Isso, o fato deles serem letrados, eles saberem ler e escrever, assustou autoridades, logicamente com a questão do preconceito por serem islâmicos, e isso fez com que as autoridades atuassem de uma maneira bastante repressiva, mas mostra a luta desse grupo que muitas vezes é colocado, infelizmente, num segundo lugar na história do Brasil, que é o grupo dos escravizados naquele período, mas que lutaram com todas as forças que eles tinham, com os mecanismos e as armas que eles tinham contra a sua situação. Então essa ideia de passividade, logicamente, não pode ser colocada de maneira nenhuma. Eles também estão atuando ali para conseguir a sua participação de uma maneira mais equânime, vamos colocar assim, da sociedade. Vamos ao quadro. Fim do período regencial. Os movimentos demonstram, então, a necessidade de um governo centralizado. Por mais que possa parecer bobo para nós hoje, infantil, o simbolismo de ter um imperador ajuda na formação do Brasil. A ideia do rei, né, só a ideia do rei ajuda nessa formação. A atuação do governo foi determinante para que o Brasil não se fragmentasse. A gente pode falar que o Brasil não se fragmentou na marra, na autoridade, no autoritarismo. O golpe da maioridade, então, encerra esse período e a coroação de Dom Pedro II aos 14 anos. Na verdade, quando ele foi coroado, ele já tinha completado 15 anos. E por que é um golpe? Porque é uma mudança meio que às pressas da regra vigente. Segundo as regras vigentes, Dom Pedro II só poderia ser coroado em 1842. É antecipada a maioridade e ele é coroado ainda jovem, com 15 anos. Com 15 anos, Dom Pedro II ainda não estava pronto para ser o imperador do Brasil. Tanto que os primeiros 10 anos do governo, né, de 1840 a 1850, são conhecidos como a década palaciana. O que é essa década palaciana? Dom Pedro II fica muito mais dentro do palácio, ainda recebendo o início da sua formação, se inteirando dos assuntos do governo, terminando aí os seus estudos propriamente dito. A partir de 1850 que você tem uma atuação mais autônoma do Dom Pedro II. Quem governava ainda eram as pessoas que continuavam no poder no Brasil. Mas essa ideia do simbolismo, né, de você ter um imperador entronado, de você ter os símbolos pátrios
reinos sendo elevados em uma posição cada vez maior ajudavam a acalmar essas revoltas. Algumas continuaram, a gente viu que a Farroupilha só acaba em 1845, mas simbolizam esse autoritarismo, esse simbolismo é importante. Até hoje a gente pode perceber que isso é importante, os símbolos fazem parte no nosso dia a dia, do nosso cotidiano. No século XIX, essa atuação simbólica era ainda muito maior. Voltando ao quadro, essa aqui é uma charge, né? As pessoas do século XIX eram bem moradas também. É uma caricatura do padre Feijó, que foi o último regente após a sua renúncia. E detalhe o seguinte, a renúncia dele ocorreu em 1837. Então, ela é bem clara, né? Para começar, ele está montado num burro, o chapeuzinho aqui no burro. Olha só a expressão corporal dele, né? Os ombros caídos, a cabeça meio baixa, e não é à toa que o burro está deixando um rastro aqui, um tanto quanto fétido, para fazer uma crítica direta à atuação do regente Feijó naquele período da regência Una, vésperas aí, portanto, do golpe da maioridade, que encerra esse período, esse conturbado período regencial, que fez com que o Brasil ficasse unido, unificado na marra, e a partir daquele momento você tem ali início de um governo que é um governo muito mais estável, né? Dom Pedro II fica 49 anos no governo. Então a gente pode falar que desde a independência em 1822 até o fim do período regencial em 1840, a gente tem uma transição conturbada, abdicações, várias revoltas regenciais, a construção da nação sendo feita mais ou menos na marra. E a partir do segundo reinado, nós temos uma estabilidade política um pouco maior e o início das características dessa nação sendo colocadas aí de uma maneira mais clara, não mais clara, mas mais organizada, pelo menos, naquilo que seria o Brasil no século XIX. O acordo das elites e o golpe da maioridade. Professor, em que sentido o acordo das elites? A gente tem que entender que, muito embora a gente fale mais dos personagens, os diversos atores políticos, Partido Liberal, Partido Conservador, aquilo que já nós pontuamos como tudo farinha do mesmo saco, né, pelo próprio jargão que existia na época, atuavam de uma maneira muito forte para mandar, desmandar e ter influência no governo. Então esses grupos são colocados, por isso que o golpe da maioridade só é possível com o acordo dessas elites que estão ali no governo do Brasil. Vamos ao quadro. Essa citação de uma das historiadoras particularmente que eu mais admiro, né? Ela é antropóloga e historiadora, a Lília Moritz Schwartz. Principalmente para entender o Brasil Imperial, os livros dela são maravilhosos. Esse daqui é um trechinho, né, de As Barbas do Imperador. É um livro quase biográfico do Dom Pedro II, no sentido que ela fala bastante sobre o Dom Pedro, mas ela não fica restrita ao Dom Pedro. Ela usa a biografia do Dom Pedro para nós entendermos aí o segundo reinado. Olha só o que a Schwartz vai nos dizer nessa citação. O impulso, né, que a gente considera como um impulso descentralizador das regências, não fora suficiente para eliminar os anseios da elite carioca, que voltava ao princípio monárquico. Então essa elite carioca, a elite que está ali na corte do Brasil, não cedeu a esse impulso descentralizador das regências, que poderia levar inclusive à fragmentação. Com o golpe da maioridade, o imperador encarnava seu império. Então não é um império que é construído e tem a figura do imperador. É o contrário. Existe um imperador e a nação é construída em volta dele. E garantia-se a unidade da nação e a continuidade de uma forma de governo. Desenlace do período da reação conservadora, de 1836 a 1840, reação conservadora essa que acabou revogando o ato adicional de 1834, marcado pelo retraimento dos liberais e das medidas de descentralização. O golpe da maioridade selou a sorte da monarquia no Brasil. Professor, por que selou a sorte da monarquia do Brasil? Porque se você pensasse num sucesso do período regencial, esse sucesso do período regencial levaria ao fim da monarquia.
né? Poderia ser com uma descentralização política, poderia ser com a formação de várias nações, poderia ser com um golpe republicano. Não pensem vocês que os ventos republicanos não pairavam no Brasil, afinal de contas, nós éramos uma monarquia cercada por repúblicas em todas as nossas fronteiras. Então, o golpe da maioridade não foi só importante para acabar com as revoltas regenciais, mas ele é de suma importância para a continuidade da monarquia no Brasil. Voltando ao quadro, essa imagem também eu acho fantástica, muito bem colocada, né? François René Morriot, o ato da coroação de Sua Majestade o Imperador, né? Eu gosto das dimensões desse quadro. São quadros que têm um caráter histórico. Então, um quadro de 2,40 por 3,10 é um senhor de um quadro, exatamente para ter esse sentido desse impacto, né? Da educação, dos simbolismos e de tudo que estava acontecendo naquele momento. Então, primeiro, como sempre acontece, né, a união do poder sacro com o poder do imperador. Repare que essa imagem de Dom Pedro I parece muito com aquela lá do comecinho da aula, quando ele ainda era criança, afinal de contas é um jovem aqui com 15 anos. E toda a pompa e circunstância que pode acontecer. As autoridades, representantes ali da Guarda Nacional, representantes da igreja, as pessoas da corte assistindo, lógico que isso aqui está dentro de uma igreja, então mostram esse simbolismo, essa coroação, né? E a frase da Lira Moritz Schwartz eu acho que resume muito bem esse período, né? O imperador encarna o seu império, né? É uma figura, é uma figura quase que complementar, uma coisa está muito ligada à outra. Dom Pedro II era o Brasil era Dom Pedro II, pelo menos aí nesse período bastante interessante do século XIX, que vai ser tema de aulas futuras nossas. Vamos agora para o nosso segundo período nossa segunda situação-problema. A interação é daqui a pouquinho. Poder no Império e na República. Discussão na sala de aula dos professores, né? Sala dos professores, para quem frequenta, é um lugar um tanto quanto inóspito às vezes. No Império, a gente aposta que o país não ficava entre esses jogos de interesses, entre um partido e outro. Além do mais, o imperador seria o responsável por resolver os grandes problemas da nação. Então, muitas vezes, né, a pessoa pensa, né, de senso comum, que no Império, Dom Pedro II, ele era um governo quase que autoritário. E mesmo Dom Pedro I, quando flertava com o autoritarismo, você tinha no Brasil um modelo de monarquia que era um modelo baseado no inglês. Ele não copiava e não tinha a competência do modelo inglês. Mas você tinha aí pelo menos um flerte com esse período. Então existiam deputados, existiam assembleias, existia um gabinete, você tinha grupos políticos, principalmente os liberais e os conservadores, que atuavam de uma maneira muito grande na política do Brasil. Então esses conchavos políticos, essas atuações eram perenes. Não pense que só na República você tem partidos políticos, à direita, à esquerda ou ao centro, fazendo essas discussões. Se naquela época essa terminologia não era exatamente a mesma de hoje, mas você tinha interesses políticos, você tinha pessoas ricas, influentes, que tentavam de toda maneira transmutar o seu poder, que era um poder econômico, em um poder político. Então essa atuação política também existia no Império. Voltando ao quadro, você apresenta aos alunos os seguintes conceitos: eleições fraudulentas, conflitos entre partidos, oscilações no poder, apresentando-os como caros ao Brasil imperial, desconstruindo a ideia de autoritarismo daquele período. O próprio Dom Pedro II, né, tem uma charge que é bastante interessante, que ele está tentando controlar dois grupos, como se fosse o fiel de uma balança. E esses grupos são os liberais e os conservadores. Era costume do Dom Pedro II montar o seu gabinete, então a equipe ali que estava governando o Brasil, ora com políticos de cunho liberal, ora com políticos de cunhos conservadores. Assim ele conseguia agradar os dois grupos. Seria como se hoje o Brasil tivesse um imperador e ora ele escolhesse ministros que tivessem um viés mais à direita, ora ele escolhesse ministros que tivessem viés mais à esquerda para tentar equilibrar as forças governamentais. Então esse jogo político, mesmo num governo imperial, acontece. Mesmo numa monarquia absolutista, você tem ali grupos que influenciam, ainda mais no Brasil, que pelo menos oficialmente era uma monarquia constitucional. É lógico que com o poder moderador, Dom Pedro II e Dom Pedro I tiveram plenos poderes para fazer aquilo que eles bem queriam, mas também eles não poderiam acabar de toda forma com as participações desses grupos liberais e conservadores. Então é uma monarquia, mas não era uma monarquia totalmente absolutista.
A presença de um monarca, então, na concepção atual e do senso comum, faz com que pensemos que um rei ou uma rainha seriam capazes de anular conflitos e unir uma população. E não é bem assim. Você tinha ali uma atuação. Lógico que o autoritarismo do império é muito maior numa república. Numa república você tem ali o jogo político quase não, o jogo político ele é institucionalizado. No império isso não acontecia, mas você tinha grupos políticos influentes sim e que atuavam a todo momento para tentar defender os seus interesses naquele período. Vamos agora sim para o nosso segundo momento de interação. Como podemos justificar a necessidade de uma autoridade real depois do período regencial? Pense e reflita, eu volto alguns instantes com a resposta.
Bom, retornando à nossa pergunta, né, como podemos justificar a necessidade da autoridade real depois do período regencial? Em certa maneira, essa pergunta se relaciona com a primeira. Na primeira pergunta que eu fiz nessa aula, nós falamos sobre a construção da nação e o impacto que a abdicação teve nesse período. E vimos que a abdicação teve um impacto muito grande, porque essa nação estava no seu início, estava na sua construção. Então é um período de crise e que essa ideia de nação ela ficou em suspenso. Nesse segundo momento, nós também temos isso. Por quê? Esse final do período regencial ele é bastante conturbado. Então, a necessidade de voltar à carga com esses simbolismos, com aquilo que poderia nos mostrar a construção da nação é muito importante. E o símbolo maior, ali a mais do que o formato do território, da bandeira, do próprio hino, das histórias que eram contadas, era o imperador. Por isso a citação que eu coloquei da Lida Moritz Schwartz, que o imperador encarnava o seu império. O imperador simbolizava esse império. Então o símbolo maior do império era o imperador. Então por isso essa necessidade desse símbolo real para fazer com que a nação ficasse ali unida, constituída em torno daquilo que viria a ser no período. E por isso também que é uma salvação da monarquia no Brasil o golpe da maioridade. Provavelmente essa monarquia poderia ter se diluído caso o golpe da maioridade não acontecesse, e daí nós temos aí a grande estabilidade de quase 50 anos de Dom Pedro II no governo. Vamos para o nosso recapitulando para a gente encerrar a nossa aula de hoje, né? Nós falamos no primeiro período, né, na primeira parte da nossa aula, antes do turbulento período regencial, nós falamos aqui do primeiro reinado, né? Primeiro reinado de 1822 a 1831. Falamos principalmente das crises que levaram à abdicação do Dom Pedro I. Então lembra, nós comentamos que desde 1824, Dom Pedro I era bastante questionado no seu governo por conta da outorga da Constituição, né? A Constituição tinha um anteprojeto realizado desde 1823 para que fosse promulgada, mas Dom Pedro I rejeitou esse projeto porque considerava ele liberal avançado demais e impôs uma Constituição. Depois disso, você tem uma série de fatores que nos ajudam a entender como que Dom Pedro I foi perdendo a sua credibilidade, foi perdendo o seu encantamento com as elites que tinham ajudado na independência em 22. Então nós temos a atuação desastrosa na Guerra Cisplatina e a independência do Uruguai em 1828. Nós temos em 1826 a morte da Imperatriz Leopoldina, que era benquista pela população e a sua postura enquanto marido não agradava boa parte dessa população. Nós vimos que em 1826 também ele acaba perdendo o pai, Dom João VI, e a questão sucessória envolvendo o trono de Portugal e o Brasil, o flerte com a monarquia dual, ou quem sabe até uma recolonização, também questionaram Dom Pedro I. Além disso, internamente, ele tinha vários rompantes, vários flertes de um governo que parecia ser muito mais autoritário, muito mais absolutista do que se queria. As elites que apoiaram Dom Pedro I para que fizesse a independência em 22 começavam a se ressentir com esse imperador porque não se sentiam partícipes aí desse novo governo. Voltando ao quadro, nós falamos então sobre a turbulência do grande período regencial, os 9 anos de 1831 a 1840, o período pós a abdicação, ora com regência una, ora com regência trina, a tradicional, retorno aí dos conservadores, então um período historicamente bastante complicado. As revoltas regenciais, nós não podemos falar de todas, então nós destacamos 3, né? A cabanagem no norte do Brasil, na província do Grão-Pará, com uma atuação bastante violenta, com mais de 30 mil mortos. Falamos da Farroupilha, que tem uma grande marca sobre a relação da derrota honrosa, afinal de contas os farroupilhas receberam várias indenizações e alcançaram seus objetivos, e a revolta dos malês, que mostra que os escravos estavam lutando também por seus direitos. E finalizamos a aula explicando o golpe da maioridade, a importância desse golpe para a continuidade da monarquia no Brasil. Espero ter contribuído, ajudado aí com o entendimento desses conteúdos. Sempre reforço para que você
Não fique preso, restrito apenas à aula, mas leia os materiais disponibilizados, procure também as referências que eu cito durante a aula. Eu falei bastante hoje do Marco Morel, da Líria Moritz Schwartz, que são historiadores, pesquisadores que nos ajudam a compreender melhor esse período. Não fique sempre restrito, busque sempre mais conteúdos, mais temas, mais artigos, livros para que você leia e tenha uma formação cada vez mais adequada. Me despeço de você, desejo bons estudos e até a próxima oportunidade.